Atenção! 7 sinais que Deus colocou proteção espiritual na sua vida contra inimigos. Você já sentiu que deveria ter sido atingido, mas não foi? Como se uma barreira invisível tivesse desviado a flecha no último segundo. Talvez você tenha escapado de situações que deveriam ter te destruído, e as pessoas ao seu redor não conseguem explicar como você ainda está de pé. Talvez você tenha percebido que seus inimigos planejaram contra você, mas os planos deles desmoronaram misteriosamente antes de te alcançar. Você pensou que foi sorte. Você achou que foi coincidência. Mas e se eu te dissesse que há algo muito maior acontecendo no invisível? E se o que você interpretou como acaso foi, na verdade, a mão de Deus erguendo um escudo espiritual ao seu redor? Hoje, você vai descobrir os 7 sinais inconfundíveis de que Deus colocou proteção espiritual na sua vida contra seus inimigos. E quando você reconhecer esses sinais, você vai entender que nunca esteve sozinho nas batalhas que enfrentou. Porque isto não é apenas uma mensagem de alívio. É uma revelação que vai te mostrar que você está protegido por uma força que nenhum inimigo, visível ou invisível, pode penetrar. O problema é que você tem vivido sem perceber que está no meio de uma guerra. Uma guerra que não começou com você, mas que te escolheu como alvo. Não porque você é fraco, mas exatamente pelo contrário, porque você representa uma ameaça. Você carrega um propósito que incomoda o reino das trevas. Você possui um destino que, se cumprido, vai libertar pessoas, transformar gerações, manifestar a glória de Deus. E o inimigo sabe disso. Ele sempre soube. Muito antes de você entender quem você é, ele já tinha te marcado. Por isso, os ataques. Por isso, as armadilhas. Por isso, as investidas que pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo. A verdade escondida é esta: você tem sido alvo porque você é valioso. Ninguém ataca o que não tem valor. Ninguém conspira contra quem não representa perigo. E enquanto você achava que era perseguição injusta, que era azar, que era problema seu, a realidade espiritual era outra. Você estava sendo atacado porque Deus colocou algo em você que o inferno inteiro teme. É como um tesouro enterrado num campo de batalha. Todos querem destruir o terreno, não porque odeiam a terra, mas porque sabem que ali há riqueza. E você é esse campo. Você carrega o tesouro do propósito divino. E o inimigo tem tentado desesperadamente impedir que você descubra o que está dentro de você. Mas aqui está o que ninguém te contou. Enquanto o inimigo atacava, Deus protegia. Enquanto armadilhas eram armadas, escudos invisíveis eram erguidos. Enquanto flechas eram lançadas, anjos eram posicionados. E tudo isso aconteceu sem você perceber, porque você estava ocupado demais lutando para notar que nunca lutou sozinho. E não, isso não é culpa sua. Ninguém te ensinou a reconhecer a proteção de Deus quando ela age em silêncio. Ninguém te mostrou que os inimigos que não conseguiram te destruir não falharam por incompetência, foram impedidos por decreto divino. Ninguém te revelou que há uma cobertura espiritual sobre você que funciona mesmo quando você não está orando, mesmo quando você está dormindo, mesmo quando você nem sabe que está sendo atacado. Mas hoje isso muda. Hoje você vai aprender a identificar os sinais claros de que Deus colocou proteção espiritual na sua vida. E quando você reconhecer esses sinais, o medo vai perder completamente o poder sobre você. O primeiro sinal de que Deus colocou proteção espiritual na sua vida é este: seus inimigos começaram a se destruir sozinhos. Você não precisou revidar. Você não precisou se vingar. Você apenas observou enquanto aqueles que cavaram covas para você caíram nelas. É exatamente o que diz o Salmo 7,15. Cavou um poço, aprofundou-o e caiu na cova que fez. Pense nas situações onde alguém tramou contra você, espalhou mentiras, tentou manchar sua reputação, bloqueou suas oportunidades. E você ficou quieto. Você não rebateu, você não entrou no jogo sujo. E então, misteriosamente, a verdade veio à tona, ou aquela pessoa perdeu a credibilidade, ou os planos dela desmoronaram de forma inexplicável. Isso não foi sorte. Foi Deus honrando sua promessa, em Deuteronômio 32:35.
Minha é a vingança, eu retribuirei. Quando Deus coloca proteção sobre você, Ele não apenas defende, Ele inverte. O que era para te derrubar se torna o trampolim para te elevar. A conspiração que era para te enterrar se torna o testemunho que te exalta. E seus inimigos não entendem como, mas de repente eles estão enfrentando as consequências das próprias armadilhas que prepararam para você. Antes você tinha medo de quem estava contra você. Agora você percebe que quem está contra você deveria ter medo, porque lutar contra alguém que Deus protege é lutar contra o próprio Deus. E nenhum inimigo, por mais poderoso que seja, pode vencer essa batalha. O segundo sinal é ainda mais profundo. Você tem escapado de situações que deveriam ter te destruído. Acidentes que não aconteceram por segundos. Doenças que não se desenvolveram. Crises financeiras que se resolveram de forma inexplicável. Relacionamentos tóxicos que terminaram antes de te destruir completamente. Você olha para trás e se pergunta: como eu sobrevivi a isso? A resposta é simples: proteção divina. O Salmo 91:3 não é poesia, é realidade espiritual. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus tem te livrado de armadilhas que você nem percebeu que existiam. Tem anjos desviando você de caminhos que levariam à destruição. Tem intervenções sobrenaturais bloqueando ataques que eram para te aniquilar. Às vezes, a proteção de Deus age fechando portas que você queria que abrissem. Aquele emprego que você não conseguiu, mas depois descobriu que a empresa faliu. Aquele relacionamento que terminou, mas depois você entendeu que aquela pessoa ia te arrastar para o abismo. Aquela oportunidade que parecia perfeita, mas algo dentro de você te impediu de aceitar. E depois você descobriu que era uma cilada. Isso não foi você sendo indeciso. Foi o Espírito Santo te protegendo. Foi Deus fechando portas, porque Ele via o perigo que você não enxergava. E cada porta fechada era um escudo levantado entre você e o destruidor. Antes, você reclamava das portas fechadas. Agora você agradece por elas, porque você entende que nem toda porta aberta vem de Deus e nem toda porta fechada é rejeição. Às vezes, é proteção. O terceiro sinal é este: você começou a ter discernimento sobrenatural. Você consegue sentir quando algo não está certo, mesmo que tudo pareça perfeito na superfície. Você percebe mentiras antes que elas sejam expostas. Você identifica pessoas falsas antes que elas revelem suas intenções. Você sente no espírito quando está sendo alvo de feitiçaria, inveja ou má intenção, mesmo à distância. Isso acontece porque quando Deus te protege, Ele não apenas coloca uma barreira ao seu redor, Ele aguça seus sentidos espirituais. Ele te dá olhos para ver o que está escondido, ouvidos para ouvir o que não está sendo dito, um coração que percebe o perigo antes que ele se manifeste. É como ter um sistema de alerta interno que te avisa: não vá por esse caminho, não confie nessa pessoa, não aceite essa oferta. E quando você obedece a esse discernimento, você se salva de inúmeras armadilhas. Provérbios 2:11 diz: o discernimento te guardará, a inteligência te protegerá. Deus te deu discernimento como parte do pacote de proteção. E quanto mais você confia nele, mais afiado ele se torna. Antes, você ignorava aquele incômodo no espírito. Agora, você presta atenção. Antes você achava que era paranoia. Agora, você sabe que é proteção divina te alertando. Mas há algo que poucos percebem. E é exatamente aqui que a proteção de Deus se revela ainda mais estratégica. O quarto sinal de que Deus colocou proteção espiritual na sua vida é que você começou a experimentar paz inexplicável no meio do caos. Enquanto todos ao seu redor entram em pânico, você permanece firme. Enquanto a tempestade ruge, algo dentro de você está inabalável. Isso não é indiferença, não é frieza emocional. É a paz de Deus que excede todo o entendimento, conforme Filipenses 4:5-7 promete. É o sinal de que você está debaixo de asas divinas, onde o barulho da guerra não penetra. É como estar dentro de uma fortaleza, enquanto a batalha acontece lá fora. Você sabe que está protegido, então não precisa temer.
E essa paz confunde seus inimigos. Eles esperavam te ver quebrado, desesperado, pedindo misericórdia. Mas em vez disso, você sorri. Você dorme tranquilo. Você continua caminhando como se nada pudesse te deter. E sabe por quê? Porque você sabe algo que eles não sabem. Você não está lutando sozinho. Há um Deus que peleja por você. E quando ele luta, a vitória já está garantida. Seus inimigos ficam perplexos. Eles lançam tudo o que têm contra você e você continua de pé. Eles espalham mentiras e sua reputação permanece intacta. Eles planejam sua ruína e você prospera. E quanto mais eles tentam, mais frustrados ficam, porque eles não conseguem entender que estão lutando contra algo muito maior do que você. Pense em Daniel na cova dos leões. Os inimigos dele acharam que tinham vencido. Mas quando o rei foi verificar no dia seguinte, Daniel estava intacto. Não por força própria, mas porque Deus fechou a boca dos leões. E o que aconteceu com os inimigos de Daniel? Foram lançados na mesma cova, e os leões que não tocaram Daniel os despedaçaram imediatamente. A proteção de Deus não apenas defende, ela expõe e julga aqueles que atacam injustamente. O quinto sinal vai te surpreender. Pessoas que eram contra você começaram a mudar de lado ou simplesmente desaparecer da sua vida. Você não precisou confrontar. Você não precisou cortar laços dramaticamente. Elas simplesmente se afastaram, como se uma força invisível as repelisse. Ou, em alguns casos, pessoas que te odiavam começaram a te respeitar sem você fazer nada para conquistar esse respeito. Isso acontece porque quando Deus te protege, Ele não apenas bloqueia os ataques. Ele desarma os atacantes. Ele muda corações. Ele remove pessoas tóxicas do seu caminho. Provérbios 16:7 diz: quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos tenham paz com Ele. Você já percebeu como algumas pessoas simplesmente perderam o interesse em te atacar? Como certas bocas que falavam mal de você ficaram caladas? Como adversários que pareciam implacáveis de repente recuaram? Não foi porque você se defendeu bem. Foi porque Deus interveio. E quando Deus intervém, Ele não apenas muda situações, Ele muda mentes e corações. Antes você perdia sono pensando nos inimigos. Agora você mal lembra que eles existem, porque Deus os neutralizou de tal forma que eles deixaram de ser ameaça. O sexto sinal é devastadoramente poderoso. Você começou a ver sinais físicos de que está sendo protegido. Sonhos onde você é avisado de perigos. Situações onde você mudou de caminho no último minuto e depois descobriu que algo perigoso aconteceu no caminho original. Encontros casuais com pessoas certas em momentos críticos. Provisões sobrenaturais que chegaram exatamente quando você precisava. Esses não são acidentes. São manifestações visíveis de uma proteção invisível. São Deus deixando pistas no mundo natural do que Ele está fazendo no mundo espiritual. É como se Ele estivesse dizendo: olha, eu estou aqui. Eu estou cuidando de você. Eu estou um passo à frente de tudo que vem contra você. E quando você começa a reconhecer esses sinais, sua fé explode. Porque você não está mais acreditando por teoria. Você está vendo com seus próprios olhos que Deus é real, que Ele é fiel e que Ele realmente cumpre o que promete em Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E talvez aqui esteja o que mais revela a profundidade dessa proteção divina, o que mais expõe a estratégia de Deus a seu favor. O sétimo sinal de que Deus colocou proteção espiritual na sua vida é este: você começou a prosperar exatamente onde seus inimigos esperavam te ver fracassar. As áreas da sua vida que eram alvo de ataque se tornaram as áreas de maior bênção. O que deveria ser sua ruína se tornou seu testemunho. Isso não é apenas proteção, é reversão estratégica. É Deus pegando a arma do inimigo e usando contra ele. É o cumprimento literal de Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Não diz que as armas não serão forjadas. Não diz que você não será atacado. Diz que as armas não prosperarão.
diz que o ataque será convertido em avanço. Pense em José. Seus irmãos tentaram destruí-lo vendendo-o como escravo. Mas essa mesma traição foi o caminho que Deus usou para colocá-lo no palácio do Egito. O que era para ser sepultura se tornou trono. E quando os irmãos vieram pedir socorro, tiveram que se curvar diante daquele que tentaram eliminar. José disse em Gênesis 50:20, Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. O mesmo está acontecendo com você. Cada ataque que você sofreu, Deus está revertendo em avanço. Cada mentira que falaram sobre você, Deus está transformando em testemunho de sua fidelidade. Cada porta que fecharam na sua frente, Deus está abrindo janelas que ninguém pode fechar. Porque a proteção de Deus não é passiva, é ativa, estratégica, transformadora. Você está prosperando onde deveria estar quebrado, está sorrindo onde deveria estar chorando, está avançando onde deveria estar derrotado. E isso confunde completamente o inimigo, porque ele jogou as melhores cartas dele e ainda assim, você não apenas sobreviveu, você venceu. E tem mais, essa proteção não é temporária. Não é algo que Deus faz uma vez e depois remove. É uma aliança, é um pacto. Salmo 91 inteiro é uma descrição detalhada dessa proteção. E perceba que não é condicional ao seu desempenho. É condicional à sua posição. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não aquele que é perfeito, mas aquele que habita, aquele que permanece, aquele que faz de Deus seu refúgio. Você pode falhar, você pode tropeçar, você pode ter dias fracos, mas enquanto você permanecer nele, a proteção permanece sobre você, porque não é baseada na sua força, é baseada na fidelidade dele. Não depende de você ser forte o suficiente, depende de ele ser Deus o suficiente. E ele é. Cada sinal que você reconheceu até agora é uma camada dessa proteção. O autossabotagem dos inimigos, os escapes inexplicáveis, o discernimento sobrenatural, a paz no caos, a neutralização dos adversários, as provisões estratégicas, a prosperidade em meio ao ataque. Tudo isso trabalhando junto, criando uma fortaleza espiritual ao seu redor que nenhuma arma pode penetrar. E aqui está a parte que vai te deixar sem palavras. Essa proteção não é apenas para te defender, é para te posicionar. Deus não está apenas te guardando do mal, Ele está te preparando para o extraordinário. Cada ataque que Ele bloqueou era uma tentativa do inimigo de impedir o que Deus está prestes a fazer na sua vida. Cada armadilha que você escapou era uma tentativa de te desviar do destino que Deus planejou para você. O inimigo sabe o que você ainda não descobriu completamente. Ele vê o potencial que Deus colocou em você. Ele enxerga o impacto que você vai causar. Ele percebe as vidas que você vai transformar, as gerações que você vai influenciar, a glória que você vai manifestar. E por isso, ele ataca com tanta intensidade. Mas a proteção de Deus é proporcional ao propósito que Ele colocou em você. Quanto maior o chamado, maior a cobertura. Quanto mais estratégico o destino, mais blindagem divina ao redor. E se você tem enfrentado ataques intensos, não é porque você é fraco, é porque você é perigosamente poderoso quando está alinhado com Deus. Você está protegido, e essa proteção não é passiva. Ela te posiciona para vitórias que vão deixar seus inimigos paralisados de espanto. Mas existe um segredo que transforma você de protegido em invencível, e é aqui que você deixa de apenas sobreviver aos ataques e começa a dominar no território espiritual. O segredo é este: a proteção de Deus não é apenas defensiva, ela te dá autoridade ofensiva. Você não foi chamado apenas para se esconder atrás do escudo, você foi chamado para avançar com a espada. Lucas 10:19. Não deixa margem para dúvida. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Leia de novo. Nada, absolutamente nada. Isso não é arrogância, é autoridade delegada por Deus. E quando você entende isso, você para de viver na defensiva e começa a tomar território.
A proteção de Deus te garante que você pode avançar sem medo. Você pode entrar em batalhas espirituais. Você pode confrontar fortalezas. Você pode libertar cativos. Você pode invadir o acampamento do inimigo e resgatar o que foi roubado. Porque você não vai sozinho. Você vai coberto, guardado, cercado de poder divino. E sabe o que acontece quando você muda de mentalidade defensiva para mentalidade ofensiva? Seus inimigos recuam, porque eles não esperavam que você revidasse. Eles não imaginavam que você fosse contra-atacar. Eles pensaram que você ia apenas se defender, se esconder, se proteger. Mas quando você levanta e declara, eu tenho a proteção de Deus e por isso eu avanço, o inferno inteiro treme. Pense em Davi enfrentando Golias. Ele não tinha armadura, não tinha treinamento militar formal. Mas ele tinha algo que Golias não tinha, a certeza da proteção divina. E quando ele correu em direção ao gigante, não foi insanidade, foi fé ativada pela consciência de que Deus estava com ele. E o gigante caiu. Você tem gigantes na sua vida? Problemas que parecem invencíveis? Situações que parecem maiores do que você? Inimigos que parecem mais fortes? Isso não importa, porque a proteção de Deus não apenas te defende dos gigantes, ela te capacita a derrubá-los. E quando você derruba um gigante publicamente, todos os outros inimigos ficam sabendo. Esse não pode ser tocado, esse tem Deus com ele. E tem mais. Essa proteção não apenas te torna invencível, ela te torna inimitável. As pessoas vão tentar copiar sua trajetória, mas não vão conseguir os mesmos resultados. Porque o que funciona para você não é fórmula, é favor. Não é estratégia humana, é cobertura divina. Não é sorte, é soberania. Por isso você vê pessoas que fizeram a mesma coisa que você e fracassaram enquanto você prosperou. Não é porque você é melhor, é porque você tem uma unção específica, uma proteção personalizada, um pacto que ninguém pode replicar. Deus colocou um selo sobre você que diz, este é meu, toque-o e responderá a mim. E quando você entende isso, você para de competir e começa a dominar. Você para de ter inveja e começa a ter confiança. Você para de se comparar e começa a se estabelecer na sua identidade protegida, ungida, separada. Seus inimigos vão continuar tentando, mas agora você sabe o que eles não sabem. Cada tentativa deles está fadada ao fracasso, não porque você é intocável, mas porque Deus fez você inalcançável para as forças das trevas. Eles podem cercar você, mas não podem penetrar. Eles podem gritar, mas não podem te afetar. Eles podem conspirar, mas não podem executar. Porque há um decreto divino sobre você que anula todos os decretos do inferno. E o mais devastador para os seus inimigos. Quanto mais eles te atacam, mais Deus te exalta. Cada ataque se torna degrau. Cada conspiração se torna testemunho. Cada tentativa de te derrubar se torna a plataforma que te eleva. Porque essa é a matemática do reino. Quando Deus está com você, a multiplicação do ataque resulta em multiplicação da bênção. Você não é mais vítima. Você é protegido e poderoso. Você não é mais presa. Você é caçador ungido. Você não é mais alvo passivo. Você é guerreiro ativo com autoridade delegada por Deus para pisotear todo o poder do inimigo. E agora que você sabe disso, o jogo mudou completamente. A partir desse ponto, algo muda irreversivelmente. Porque agora você não apenas sabe que está protegido, você entende a dimensão dessa proteção. Você reconhece os sinais. Você vê as evidências. Você percebe a mão de Deus agindo nos bastidores da sua vida, bloqueando ataques, neutralizando inimigos, convertendo maldições em bênçãos. E com essa consciência, vem uma liberdade que nenhum inimigo pode roubar. Você não precisa mais viver com medo de quem está contra você. Você não precisa mais perder sono com fofocas, inveja, bruxaria, conspirações. Porque você sabe, você realmente sabe, que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Essa não é confiança cega. É fé fundamentada em provas concretas. Você já viu Deus te livrar antes.
Você já testemunhou inimigos caindo nas próprias armadilhas. Você já experimentou paz no meio do caos. Você já recebeu provisões sobrenaturais. Você já prosperou onde deveria ter fracassado. E se Deus fez tudo isso até agora, por que Ele pararia agora? A verdade é que Ele não vai parar. Porque a proteção de Deus não é baseada em circunstâncias, é baseada em aliança. E Deus não quebra alianças. Ele não abandona quem Ele escolheu proteger. Ele não remove a cobertura de quem Ele ungiu. Uma vez que você está debaixo das asas dEle, você permanece debaixo das asas dEle. Não por mérito, mas por misericórdia. Não por perfeição, mas por promessa. E o que isso significa para o seu futuro? Significa que você pode avançar sem medo. Você pode perseguir o propósito que Deus colocou em você sem se preocupar com quem vai tentar te impedir. Você pode brilhar sem medo de quem vai tentar te apagar. Você pode prosperar sem medo de olho gordo, inveja ou sabotagem. Porque maior é aquele que está em você do que todos os que estão contra você. Os 7 sinais que você reconheceu hoje não são apenas confirmação, são convocação. Convocação para você parar de viver na defensiva e começar a viver na ofensiva. Para você parar de se esconder e começar a se manifestar. Para você parar de duvidar e começar a dominar. Você está protegido. E essa proteção não é para você ficar parado. É para você avançar com ousadia. Não é para você se esconder. É para você se posicionar. Não é para você ter medo dos inimigos. É para os inimigos terem medo de você. Porque quando alguém tem a proteção de Deus, esse alguém se torna perigoso para as trevas. Quando alguém sabe que está coberto pelo sangue de Jesus, esse alguém se torna imbatível. Quando alguém entende que carrega a unção do Altíssimo, esse alguém se torna imparável. E você é esse alguém. Você não está apenas sobrevivendo. Você está conquistando. Você não está apenas resistindo. Você está dominando. Você não está apenas protegido. Você está posicionado para uma vitória tão esmagadora que vai deixar seus inimigos sem ação, sem voz, sem força. O Salmo 23:5 vai se cumprir na sua vida de forma visível. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Você vai prosperar publicamente. Você vai ser honrado diante de quem te difamou. Você vai ser exaltado na frente de quem tentou te rebaixar. E seus inimigos não vão ter escolha senão assistir paralisados, enquanto Deus te coroa com bênçãos que eles não podem alcançar, tocar ou destruir. A proteção está sobre você, a vitória está garantida, e o melhor ainda está por vir. Os 7 sinais estão claros: inimigos que se autodestroem, escapes inexplicáveis de perigos mortais, discernimento sobrenatural que te alerta antes do ataque, paz inabalável no meio do caos, adversários que mudam de lado ou desaparecem, provisões e sinais físicos da proteção divina, e prosperidade exatamente onde deveria haver ruína. Esses sinais não mentem. São a assinatura de Deus sobre a sua vida. São a prova de que você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. Deus colocou proteção espiritual sobre você, e nenhum inimigo, visível ou invisível, pode penetrar o escudo que Ele ergueu ao seu redor. Levante-se, avance sem medo, porque você não é apenas protegido, você é invencível em Cristo.